Reservas, Dorival estreia com vitória e sem sofrer gols. Vamos falar de Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Tô sem voz, claro, mas vou falar pra vocês sobre essa estreia do Dorival aí com vitória, arrancando bem na Copa do Brasil. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Espero que entendam, mais resumidinho aqui, mas eu não poderia deixar de falar dessa estreia do Dorival Júnior. Cara, no resultado não tem muito o que dizer, né? Ele vence fora de casa e sem sofrer gols. Um jogo de mata-mata em que você decide em casa já com uma vantagem no placar. Isso poupando os titulares, ou seja, o planejamento foi perfeito. Por quê? Porque a execução dele acabou se tornando positiva. Então, não tem o que dizer da estreia do Dorival Júnior. Mas, claro, temos muito a dizer. Porque de que maneira ela acontece? Quando todos imaginavam um losango ali no meio, com uma prévia na escalação que tinha o Coronado como titular, na ponta desse losango, com outros jogadores ali, como Ranieri, Carrilho, Martínez e tudo mais, o próprio Romero e o Yuri Alberto, ele simplesmente coloca todo mundo no banco. Ele faz um modelo, inclusive, diferente. Um 4-1-4-1, com o Maicon abrindo esse sistema no meio de campo, né, como primeiro homem. Depois o Breno Bidon, o Charles, o Alex Santana e o Thales Magno. Uma linha de 4 com o Héctor Hernandes ali na frente. Claro que o Thales se aproximando do Héctor Hernandes, o Breno Bidon mais próximo da construção e o Charles muitas vezes aberto pelo lado direito, participando muito do jogo. E isso é muito característica do Dorival. Ele chega no elenco e obviamente muda o treinador, né? Muda o olhar também sobre muitos jogadores. Eu acho que o Ramon, nos últimos tempos, ele meio que escanteou jogadores do nível do Charles e do Alex Santana, especialmente. O Alex Santana, quando chega, ele praticamente assume a titularidade e depois perde por conta da ascensão do Carrilho. Ele tem uma lesão também, mas do Martínez, que chega também, ok. Mas ele poucas vezes foi utilizado. Contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, foi um jogo que todo mundo vai lembrar. O Ramon utiliza reservas, o Hugo faz milagres no jogo, inclusive defende até pênalti, e o Alex Santana faz o gol da vitória. O Corinthians vence também por 1-0. É um time que mudou o comando técnico, né? Não tem mais o Eduardo Batista, agora tem o Humberto Louser, que está acostumado muito com times de Série B, Chapecoense, treinou várias equipes, e chega no Novo Horizontino e tem um time de figuras bem conhecidas, né? O Léo Natel entrou no segundo tempo, o Pablo Diego, um jogador muito agudo, deu trabalho para o Hugo. Aliás, o Hugo fez defesas importantes. Então, assim, foi 1-0, o Corinthians não sofreu gols, o que é um ponto importante para essa defesa, que teve Kaká e André Ramalho pouco exigidos, dá para dizer assim. Eu sei que o Hugo fez algumas defesas, mas eu acho que a defesa não teve tanto trabalho assim. E acho que o Kaká até me passou uma segurança maior do que eu imaginava. Tá? O Fabrício Aguilera foi o lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita faz a jogada do gol, numa boa iniciativa dele, né? Ele antecipa, rouba essa bola, toca no Thales Magno, que não está impedido, né? Depois a linha foi traçada, ele chuta cruzado e o Héctor Hernandes, mais um gol dele, o espanhol, acaba fazendo o gol. É importante porque assim, o Dorival está dando chance. Ele chegou e já deu oportunidades para jogadores que não estão acostumados a jogar sempre, que não são os teoricamente titulares, terem uma oportunidade de mostrar para esse novo chefe o que eles podem render. Então, o Thales foi titular, jogou 90 minutos, o Héctor Hernandes fez o gol, Charles, Alex Santana, jogadores que a gente não estava vendo mais. E daqui a pouco a gente pode entendê-los como uma alternativa importante. O próprio Maicon também na primeira função. E aí o Corinthians abre o placar, consegue o seu 1-0 no primeiro tempo, mesmo que o Hugo tenha feito com 5 minutos uma boa defesa. No segundo tempo, o Dorival alça a mão dos titulares para dar minutagem. E aí tem ali o Yuri Alberto, o Carrilho, entra o Ria também, o Martínez, esses jogadores, né? O próprio Yuri Alberto no lugar do Héctor Hernandes, o Ranieri no lugar do Alex Santana. Enfim, esses jogadores entram no segundo tempo e o time
para muitos torcedores acabou piorando. É que o Novo Horizontino, naquele momento do jogo, começou a empurrar o Corinthians para buscar o empate. E aí o Hugo foi mais importante ainda, né? Ali o Corinthians foi um pouquinho bombardeado, sofreu um pouquinho de pressão. Tem um gol que o Marlon perde, ele entrou no segundo tempo, que é inacreditável, né? A bola sobra na marca do pênalti, ele tira do Hugo, inclusive. O Hugo estava vendido no lance, a bola passa isso aqui da trave. Foi a chance mais clara que o Novo Horizontino teve. Contou com a sorte também o Corinthians, é verdade, mas assim, o time não rendeu o esperado no segundo tempo, mas vamos lá, vamos para a prática, vamos para o efeito prático disso. O Dorival conseguiu preservar esses jogadores, eles jogaram menos minutos, ou seja, estão mais descansados para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, onde tem uma prioridade aí nesse momento. Era um jogo de ida fora de casa, ou seja, você podia arriscar um pouco, porque caso desse muito errado, você tem a chance de recuperar em casa, e deu muito certo. O Corinthians venceu o jogo, então assim, deu tudo certo. Dentro da ideia montada pelo Dorival, dentro do planejamento estratégico de questão física, de gestão física e também pela parte técnica, para ele entender que possui algumas alternativas de jogadores para poder contar no elenco, né, a partir daí. Então, assim, deu certo, gente. A gente precisa ver agora a sequência disso, porque esse não é o time do Dorival, não é o time titular. Ele respondeu até sobre o Igor Coronado na entrevista coletiva, dizendo que conversou com o Coronado e sentiu dele a possibilidade dele ser esse cara, esse meio armador. Ele acha que o Bidon não é esse cara, ele não tem as mesmas características, e eu concordo. Então, ele montou um time hoje emergencial dentro de um sistema que ele poderia utilizar com esses jogadores para não ter o 4-3-3 que ficava, que durante muito tempo ficou um buraco ali no meio campo, sem ter um meia armador, e criou uma alternativa de jogo para poder comportar esses jogadores que ele tinha na ausência de dois meias armadores, no caso o Garro e o Coronado. Então, esse é o Dorival. O Dorival, ele vai lá, ele vai pensar um jogo e ele vai pensar assim, bom, eu não tenho Garro, eu não tenho Coronado. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou povoar esse meio de campo aqui, mas eu vou gerar um sistema aqui mais compacto para ter aproximação. Então ele fez o 4-1-4-1, com o Maicon à frente da zaga, esses 4 meio-campistas, sendo que um deles é o Thales Magno, que faz esse vai e vem com ataque, e aí ele gerou conexão entre os setores. Esse é o Dorival, que é o que o Ramon tinha dificuldade de fazer. Ele se abraçou no 4-3-3 e ele não abriu mão disso. Mesmo quando a gente percebia que não havia conexão entre meio e ataque, que havia um buraco no meio de campo e ele não conseguia corrigir. O Dorival no primeiro jogo pensou assim, bom, são essas peças que eu tenho? Tá bom, deixa eu montar aqui um outro sistema, e em um treinamento ele conseguiu dar uma nova cara. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ganhar tudo, que deu um baile no Novo Horizontino, que, meu Deus, que atuação luxuosa, não é nada disso. É simplesmente encontrar soluções para conquistar objetivos. Foi isso que o Dorival fez já no primeiro jogo. E ele sai com uma vitória sem a defesa vazar. É mole? Tá bom demais, né? O que vocês acharam do jogo? O vídeo é mais curto, vocês me perdoem. Vou tomar uma água, recuperar, para ver se amanhã consigo falar mais sobre essa vitória, sobre o momento do Corinthians e projetar o final de semana também. Bom feriado a todos. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso, para mim, também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega, e eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade, e é isso que nós queremos.
um grupo um pouco mais integrado, sabendo que qualquer um deles a qualquer momento possa vir a ter aí uma oportunidade. Olha, eu acho que nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldade, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer um. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos, é passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Eu acho que é um contexto, não existe assim o ataque é um determinado segmento, o fator. Eu acho que o futebol é isso. O futebol é um componente que envolve muitos comportamentos, quer sejam eles de atletas, de diretorias. É um equilíbrio. O clube tem que estar buscando esse equilíbrio, buscando estarmos aí em totais condições para todos os jogos. Não é fácil. Em uma semana você pode perder tudo aquilo que de repente você tenha alcançado ao longo de 1, 2 ou 3 meses, porque é uma instabilidade que todas as equipes passam e não tem como fugir a isso. Campeonato longo, as Copas elas vão dificultando a cada instante. Olha o nível de jogo que nós tivemos hoje, um jogo muito pesado. Novo Horizontino não perdia aqui na sua casa há algum tempo. Acredito, se não me falha a memória, a primeira derrota do Humberto aqui dentro. Foi a primeira vez. Então, eu acho que isso daí mostra as qualidades e a capacidade dessa equipe. Uma equipe que está montada já há uns 3 anos, mantém um padrão, poucas trocas, uma evolução constante, chegando aí a liderança da Série B, se não me falha a memória, do ano passado, deixando escapar nos momentos finais. Então, é uma equipe muito regular, muito equilibrada, segura, forte, tecnicamente com bons jogadores e que naturalmente vai novamente fazer uma grande campanha. Então, por isso, eu acredito que esse grande resultado aí não tenha acontecido por um acaso. O Corinthians precisava de um momento como esse. Agora tem que saber que foi só um bom resultado, nada além disso. Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Eu tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta desde que ele me mostre em campo que esteja pedindo passagem. E eu confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou, que encontrará aí o melhor caminho. Um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso, e nós temos que aproveitá-lo sim e tentar tirar o máximo de um atleta como esse. Eu acho que a equipe se comportou muito bem, teve coisas muito positivas, muito boas, se preocuparam muito com os posicionamentos e esses posicionamentos dificultaram demais a equipe adversária de poder criar, de poder infiltrar. Tiveram algumas boas jogadas pelos lados do campo, que é normal, falta às vezes ainda um movimento para que a gente possa neutralizar esse tipo de jogada, só que você só alcança isso com repetição, com treinamento, melhorando muito aquilo que naturalmente foi iniciado aí há 2 dias atrás. Eu acho assim, se nós olharmos, um jogador como o Charles, ele não é basicamente um volante. Então,
para mim, eu acho que nós jogamos ali com um volante e dois meias, sendo um terceiro homem vindo de fora para dentro, que era o Guidon. Então, assim, é muito difícil considerar, né, alguns jogadores pelas características como volante. Eu acho que o próprio Maicon, até outro dia, era um segundo homem, um homem de chegada. De repente, hoje ele está um pouquinho mais estabilizado numa função. Mas eu acho que nós tivemos coisas boas ofensivamente, muito mais defensivamente, o que precisávamos. Eu acho que era um momento delicado, uma situação complicada, e precisávamos nos recuperar. De que maneira você alcança uma recuperação? O principal é não tomarmos gol. E sendo assim, você aos poucos vai construindo uma outra situação para que de repente você possa aproveitar aquilo de bom que é não tomar, para que você também esteja mais próximo ao gol adversário em condições de fazê-lo. O que a gente precisa é um equilíbrio maior, temos um pouco mais a posse de bola, essa equipe tem que jogar um pouco mais com bola, ter um pouco mais de paciência no campo ofensivo, tivemos muita no campo defensivo, naturalmente você corre um risco um pouco maior, mas para esse momento eu acho que é aquilo que nós estamos conseguindo entregar. Eu espero que ainda possamos melhorar. Eu acho que o Hector é um jogador que pode nos entregar ainda muito mais. Só temos um pouco de paciência, que ele tenha também mais oportunidades. Eu acho que é isso que nós estamos trabalhando, para que todos os jogadores estejam em sintonia, movimentando. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis. Nem sempre nós vamos manter equipes. Então, é um aviso já que eu deixo aqui, para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não. A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. O Bidon, eu acho que é um garoto promissor, nós temos que ter cuidado, calma com ele, para que ele possa ir desenvolvendo dentro das suas melhores condições, mas é um menino que promete muito. Eu o vejo com uma característica um pouco diferente do Garro, mas um jogador muito promissor. Fala, fiel. O futuro do Timão está sendo construído. O Corinthians acaba de registrar sua 27ª contratação para a base em 2025. Vamos entender o que isso significa para o clube. O Corinthians registrou mais um meia para suas categorias de base, totalizando 27 contratações em 2025. Destas, 18 foram para o Sub-17 e 9 para o Sub-20. O clube segue focado em fortalecer suas equipes de base, visando revelar novos talentos para o time principal. Investir na base é essencial para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo do clube. Revelar novos talentos pode render frutos tanto esportivos quanto financeiros para o Corinthians. E aí, fiel, o que acham desse investimento na categoria de base? Quais jogadores da base vocês gostariam de ver no time principal? Deixe suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais informações do nosso Corinthians. E vai Corinthians!